Então, falar um pouquinho sobre esse esquema de relacionamento abusivo, relacionamento em geral, né? Como as pessoas às vezes ficam presas na relação. E a primeira coisa que quando as pessoas chegam lá na clínica para falar sobre relação, que não consegue sair da relação, e ainda quando sai da relação não consegue conviver, estando longe da pessoa, por mais que o relacionamento seja abusivo, por mais que o relacionamento tenha sido péssimo, é incrível que a pessoa termina a relação, às vezes ela tem coragem de ir lá e terminar a relação, mas sofre horrores por esse término. Quando na verdade ela deveria estar muito feliz por ter saído desse relacionamento abusivo, esse relacionamento corrosivo que só faz destruir a vida da pessoa. Grande Lara, seja bem-vinda, tudo bem? Chama mais gente aí, pessoal. Vamos ver se a gente consegue tocar essa live aí que tá caindo pra caramba aqui na internet, mas vamos ver. Então, as pessoas ficam muito presas nesse tipo de relacionamento e muitas vezes é o que eu digo, o problema de quando você está hipnotizado é você não saber que está hipnotizado. E quando você não sabe o que está acontecendo com você, você não sabe o que fazer e ainda acredita que aquilo é normal, é seu destino, você merece aquilo, até mesmo porque repete muito, certo? Repete muito o padrão, então você acha que aquilo é pra você, não, eu sou assim mesmo, eu tenho um dedo podre. Vocês já ouviram falar isso? Vocês já ouviram alguma pessoa falando que tem dedo podre para relacionamento? Seja homem, seja mulher. Eu só me relaciono com gente que não presta. Já viram pessoas falando isso? Ou vocês passam por situação parecida? E vocês... Muitas vezes, as pessoas quando me procuram na clínica, elas procuram querendo saber como faz para esquecer essa pessoa. Como faz para esquecer essa pessoa? Pessoal, não tem como você ter uma amnésia de uma pessoa que você conheceu, principalmente que você conviveu. Não tem como você apagar da sua mente. O que você vai destruir, o que você vai transformar é a sensação por essa pessoa. E a maioria, quase que 100%, eu posso dizer que quase que 100%, eu em vez de tossir, eu em vez de fazer assim para tirar o microfone, eu tosso em cima do microfone. Quase que 100% das pessoas chegam querendo esquecer o ex, esquecer a ex. E eu já digo logo para eles, olha, aqui não tem esquecer, certo? Não existe esquecer. Eu vou fazer você enxergar da forma que as pessoas que não têm esse tipo de desconforto pelo fato de não saber lidar com a situação, como elas tiram de letra a situação. Porque a verdade é que quando você está num relacionamento abusivo, a partir do momento que o relacionamento termina, qual seria o certo? Você fazer uma comemoração. Porque o relacionamento abusivo daquela pessoa que pega no seu pé, que fica enchendo o seu saco, até uma pessoa que lhe bate, já chegando mais no extremo. E às vezes você termina a relação de uma pessoa que lhe bate todo dia e fica sofrendo. E fica sofrendo por conta disso. E não sabe por que é. Ainda fica se autoflagelando. Ah, eu mereço mesmo. Eu tenho que me arrombar mesmo, porque toda hora eu ainda procuro ele, eu mereço. Então acaba sendo uma verdade isso pra você. Você abraça essa ideia pra você. E o que é pior, vai terminar aquele relacionamento, um dia vai terminar, porque tudo chega no limite. Só que quando você termina esse relacionamento que começa outro, começa a repetir os padrões, parecendo uma mágica, parecendo uma feitiçaria. Jogaram feitiço em mim. Já ouviram isso? Jogaram feitiço em mim? Você está repetindo. Eu não tô, olha, eu sempre gosto de dizer, eu não estou dizendo que eu duvido de negócio de feitiço, não estou querendo colocar isso. Eu estou dizendo que tem esse motivo que eu estou falando, certo? Que você começa a repetir padrões de relacionamentos abusivos por N motivos que não tem nada a ver de cunho espiritual, das pessoas terem colocado ter feito alguma coisa, né, uma simpatia para você só ter relacionamento ruim, certo? Não estou nem dizendo que não existe, mas eu estou dizendo que tem explicações em várias situações. Pelo menos todas as que eu pego, a explicação é essa, certo? E realmente é um caso recorrente na clínica comigo de pessoas que querem largar o relacionamento e não conseguem, e meus resultados foram até hoje 100%. Não teve. Seja bem-vindo, Zezé da Cruz.
seja bem-vinda. Davidson, seja bem-vindo. Beleza, meu querido? Então, tem como você reverter totalmente esse processo, por mais que você ache que não tem jeito, tem, porque eu já fiz, como eu disse, 100% de aproveitamento. É muito simples. A primeira coisa, quando a pessoa chega na minha clínica, eu pergunto para ela, eu faço meio que uma brincadeira com ela. Eu pergunto para ela assim: você conhece pessoas que usam drogas? E aí, normalmente vai dizer que sim, né? Ou que não. E aí eu dou a explicação. Você já ouviu falar da cocaína? Pessoas que ficam dependentes da cocaína e que não conseguem largar a cocaína? Ela, sim, já ouvi falar. Aí eu começo a explicar a ela. Você já viu que na crise de abstinência a pessoa perde a fome, a pessoa não quer fazer mais nada, a pessoa só vive para a droga em função de fazer algo para ter o acesso à droga, no caso, conseguir dinheiro, né? Se faz de tudo para ter acesso à droga. Enquanto você não consegue acessar a droga, usar a droga, você passa mal, a sua vida não faz sentido, você não quer sair de casa, você não quer trabalhar, você não quer estudar, você não quer mais ver seus amigos. Não acontece isso quando a pessoa é muito viciada, que está na crise de abstinência, que está querendo a droga. Aí a pessoa faz Eu fiz assim, e você consegue relacionar isso com as sensações que você tem? Comparando que o seu relacionamento, como se ele fosse a droga, não são as mesmas sensações? Aí eu já boto a pessoa para pensar, né? Pô, é mesmo, é igual a crise de abstinência. Aí eu digo, e você acha que é simplesmente a droga que faz esse efeito da crise de abstinência, a droga pela droga? Não é a droga pela droga. Tem muito a ver com o hábito, entre outras coisas, tem a ver muito com o hábito. Quanto mais repete, a sua mente fica condicionada a repetir novamente isso, porque o nosso cérebro, ele tende a economizar energia ao máximo. Então ele prefere repetir padrões porque gasta menos energia. Isso eu estou falando de ciência, de neurociência, de neuroplasticidade. Seu cérebro quer gastar o mínimo de energia. E para isso ele prefere repetir padrão, porque para ele não está sabendo se o relacionamento é abusivo, o que é, se é bom ou se é ruim. Certo? O seu cérebro não sabe o que é bom ou o que é ruim. Certo? Apesar da sua mente conscientemente você sabe dizer que é ruim. Você diz que aquele relacionamento é abusivo, mas você não consegue largar dele. Do mesmo jeito, eu posso comparar isso a quem tem medo de barata. Você sabe que é ridículo a barata, aquele trocinho pequeno que ou você pode só enxotar, ou então você pisa ele e mata, certo? Conscientemente. Mas se a barata aparecer aqui, a pessoa que tem medo de barata vai subir e se acha ridícula. Se acha ridícula. E veja que no relacionamento também acontece a mesma coisa. A pessoa começa a se colocar na condição de ridícula por não conseguir se desvencilhar desse relacionamento abusivo, seja de qual seja a forma do abuso no relacionamento. Ó, ali está falando, é uma codependência, exatamente. E quanto mais vai retroalimentando, mais isso vai ficando forte e vai ficando mais difícil de sair da situação. Então, a primeira coisa que eu falo para a pessoa, eu faço essa brincadeira comparando com a droga. E é real. Não é apenas uma comparação, uma analogia. É real. As mesmas químicas que disparam no seu cérebro quando você está na crise de abstinência são as mesmas químicas, são os mesmos disparos neurais na sua relação. Veja que você sente falta da pessoa igualzinho à droga. Você não quer mais comer, você não quer mais sair, você não quer mais falar com seus amigos, nada para você faz sentido, igualzinho à droga. E aí eu começo a dizer para você está pensando muito no lado emocional, na questão do amor, e acredite que tem químicas influenciando nesse processo. Não estou falando aquela química, não. Estou falando química, certo? Neurotransmissores. Então tem uma química interferindo nesse processo. Então não fique presa nessa onda de que é o amor, eu estou presa a ele porque eu estou muito apaixonado, eu quero muito amor. Não, isso é uma questão química. E você fica achando que é uma coisa, entendeu? Amorosa, levando para o romantismo. E se você conseguir entender que é uma dor química e você desconstrói isso, você começa a reverter esse processo também quimicamente e as sensações da dependência da pessoa, as sensações de recompensa em estar próximo daquela pessoa começam a se desfazer. Então é por isso que eu digo, muitas vezes basta a psicoeducação, a pessoa entender o que está acontecendo com ela para aquilo transformar. Essa explicação boba da relação que eu dou com a pessoa, da dependência da droga e a dependência da relação, acredite pessoal, só isso já serviu para eu tirar a pessoa de um relacionamento abusivo. Só essa parte da história foi o suficiente. E você começa a ver que a pessoa está tendo um insight do que eu estou falando, porque você começa a falar e a pessoa fica naquele estado, parece que ela entrou já no transe. Você não está fazendo hipnose, não está fazendo nada. Você está explicando e a pessoa está assim, ó.
Tipo assim, meu Deus, eu achando que isso tudo é amor. Claro, tem a sensação de gostar e tudo mais, mas é uma retroalimentação, certo? E tem a hora que a química começa a perder para a razão, certo? E você fica naquela coisa da dependência, desesperada querendo ver a pessoa, quando na verdade a necessidade química de estar perto da pessoa que traz essa recompensa química também, entendeu? E que aí, o que é que faz quando você está com a pessoa? É a mesma coisa, quando você usa a droga, aí você se acalma, naquele momento, entendeu? Então a gente tem que começar a entender o que acontece nos relacionamentos por conta disso. E são N fatores que podem acontecer. Essa questão do hábito, entendeu? Que gera um padrão. Também existem padrões, sempre vai existir padrão, vai existir repetição. Mas também sempre tem uma causa inicial, seja ela qual for, certo? Pode ser o fato de quando você era pequena, você vê seu pai abusava de sua mãe. Não estou falando de abuso sexual, estou falando de abusar de relação, de ser um cara, de ficar prendendo a sua mãe, de ficar tratando mal e tudo mais. E sua mãe continuava com seu pai. Então você, como você conviveu nesse ambiente, você fica preso a esse padrão. E aí você começa a ter os seus relacionamentos são abusivos, você acaba buscando. Pessoal, quando eu falo buscando, eu não estou lhe culpando, não é conscientemente, é inconscientemente. Você acaba buscando relacionamentos parecidos com o que você tinha em casa, ou do seu pai ou de sua mãe, sendo você homem ou mulher, e você começa a repetir aquele padrão do comportamento porque a sua mente está acostumada àquele padrão e tende a repetir, certo? E você tem que identificar isso, às vezes precisa identificar isso, qual foi a causa inicial, mas o mais importante é interromper aquele padrão, aquela repetição. E você começa a criar novos hábitos e novos entendimentos para o que está acontecendo com você. E resumindo a história, se você está perdidamente apaixonada pela pessoa e não consegue largar a pessoa, isso é uma forma de hipnose. Eu já fiz um vídeo falando disso. Certo? O Davidson falou, brilhante, Davidson. O inconsciente tende a buscar um modelo exato. O que é que já acontece aqui? Vamos repetir ele. E aí se transforma em padrão. Exatamente isso. Só que inconscientemente. Só que quando você começa, que é o que eu digo que é o grande barato da transformação, quando você começa a pegar a sua mente consciente, você consciente começa a transformar isso dentro de você. E aí você consegue transformar uma nova automatização, como você transformar o ter medo de barata com o não ter medo de barata. Certo? E fica tanto automático quanto fica cognitivo também. Você vê a barata, além de saber que a barata é um ser que não vai lhe fazer mal nenhum, inconsciente também já está automatizado essa ideia de que a barata não lhe faz mal, certo? Porque você já ressignificou, é uma palavra meio, mas vamos dizer que ressignificou para ficar melhor, para entender melhor. Você já ressignificou a ideia. E a mesma coisa no relacionamento. Quando você entende que você está numa situação que poderia ser muito melhor. Outra coisa que eu pergunto muito para a pessoa se fosse diferente, como seria? Certo? Às vezes eu peço para ela fechar os olhos e imaginar ela em situações desconfortáveis com o relacionamento dela, diferente, se fosse bom, como seria? Como é que você se sente se isso fosse bom? E aí ela vai sentir no corpo como seria se fosse bom. Certo? Ou então, vamos supor que ela, eu não consigo achar essa sensação porque eu nunca tive um relacionamento bom na minha vida. Ela pode generalizar por uma questão de generalização mesmo, que eu já falo isso mais nos meus cursos, a pessoa pode generalizar, já entra no metamodelo, mas ela pode também não generalizar, pode ter coisa específica. Então, assim, Diana Cardoso, seja bem-vinda. Eu acho o grande Brutus hipnotizador chegou aí, Raquel Nascimento, seja bem-vinda. A Karine Muniz também, seja bem-vinda. Então, assim, a gente tem que começar a identificar uma outra coisa que fica muito difícil pra gente quando tá nesse tipo de relacionamento e que deixa também a gente preso nesse tipo de coisa, é você não perdoar a pessoa. E aí vem Carol, grande Carol, seja muito bem-vinda. Quero saber quando é que a gente vai fazer nossa live. Então, o perdão. Aí você fala assim, mas como é que eu vou perdoar uma pessoa que me fez tão mal? Aí eu falo, não é exatamente, é perdoar, mas não é dizer que aquilo dali passou. Você sabe que aquela pessoa não serve para você, você sabe que aquele relacionamento é abusivo, mas por que você vai perdoar ela? Você vai perdoar ela até mesmo para você se perdoar pela sensação ruim que você está tendo com relação a ela, porque simplesmente você tem que a isolar, você não tem que alimentar uma sensação ruim com relação a essa pessoa. E acreditem, pessoal,
Todo mundo que trata a outra pessoa mal no relacionamento abusivo, ela também sofreu alguma coisa. Ninguém é mal por ser mal. Todo mundo sofre algum trauma e os comportamentos da pessoa são fruto da vivência dela. Então, se essa pessoa, vou falar que é um cara, né, que normalmente é o homem que está no relacionamento abusivo, o cara tem um relacionamento muito abusivo, trata mal a mulher, claro que ele não merece estar com a mulher. Ele bate a mulher, né? Tudo bem, certo? Mas ele é fruto de trauma também. Então você tem que fazer, é esse perdão que eu tô falando, não é perdoar de voltar, eu te perdoo, venha pra mim, nada disso, porque tem que ter o amor próprio, que é isso, vai voltar pra ele, tá bom, eu te perdoo, vamos voltar, não, eu te perdoo pelo que você é, mas eu também me perdoo pelo que eu tava alimentando com relação a você, e tchau e benção, entendeu? É esse o tipo de perdão que eu falo. E já aconteceu, eu no início eu não explicar bem para a pessoa o significado do perdão. Quando terminou o processo, a pessoa voltou se sentindo muito bem. Ela disse, eu estou me sentindo muito bem, mas se perdoar ele, eu não perdoei não. Por causa da interpretação do perdão. Eu falei, não, esse não perdoar que você está falando, você pode ter. A questão é você não alimentar essa coisa, não construir isso dentro de você, certo? E esse é que é o grande diferencial. A Lara falou aqui, não perdoa quando ainda gosta. E esse gosta é que é o grande barato, que é o que eu tava falando do vício. Não é o gostar, é estar preso na relação, tá quimicamente preso na relação. Esse é que é o que significa o gostar, de você estar falando de não perdoar. Entre outras coisas, claro. A Raquel falou boa, deu risada, gostou, não foi, Raquel? O Davidson tá falando aqui, bateu palminha e falou, acho isso super interessante de ser falado, os traumas. Pois é. A Liseta falando aqui, fazer o movimento contrário. O movimento contrário que você está falando das mãos, Liseta? Fazer o movimento contrário. Tem hora que tem que fazer o movimento contrário para não avançar no pescoço da pessoa também. Mas é isso mesmo. Pois é, às vezes a pessoa tem um trauma passado, entendeu? Mas assim, muitas vezes a pessoa não sabe que tem esse trauma passado. E muitas vezes, pessoal, algumas pessoas podem não achar nem que eu estou certo, me criticar, mas eu já sou de outra linha da hipnose. Às vezes não vejo a necessidade de você voltar na causa inicial. O que eu tenho que resolver para ele é o que está acontecendo hoje no cotidiano dele, no dia a dia dele. Por isso que muitas vezes eu consigo resolver sem precisar, sem exatamente saber exatamente por que ela tem aquela insegurança. Às vezes também acontece da pessoa estar com insegurança com a outra sempre. E acontece muito isso no relacionamento. Tá com a pessoa a vida toda, mas tá insegura. Aí vem pra ficar empoderada no relacionamento, porque o namorado faz tudo pra ela, tudo de bom, mas ela não tem como deixar de ficar com a pulga atrás da orelha, tá desconfiando por causa de uma coisa, porque tá repetindo o padrão, ou padrões de padrões que ela pegou de família, de com quem ela conviveu em família, ou padrões que ela começou a ter através de um primeiro relacionamento que foi abusivo e que começou a disparar esses gatilhos e só termina e começa outro relacionamento abusivo, termina e começa outro relacionamento abusivo e fica dizendo que simplesmente o destino disse pra você, o destino lhe sentenciou uma pessoa de dedo podre, certo? Isso é uma grande mentira. Ninguém aqui tem dedo podre, a não ser que esteja podre mesmo. Mas ninguém aqui tem dedo podre para todo mundo que escolher ser uma pessoa ruim. Não, tem um porquê, para tudo tem um porquê. O Davidson tá falando, talvez podemos desencadear coisas ainda piores em uma regressão. Sim, a regressão a pessoa tem que estudar muito, entender muito regressão para não fazer bobagem no caminho, né? Não é uma ferramenta ruim não, mas é uma ferramenta muito poderosa, sim, que surte efeito demais, é muito bom, mas você tem que saber mexer direitinho com a regressão. Ó, o Davidson tá falando assim, pode piorar o caso do cliente. Pode piorar sim, Davidson, pode piorar, beleza? Pode piorar. Delson, cheguei, seja bem-vindo, Delson, beleza? Nossa live aqui eu acho que não vai demorar muito tempo não. É um assunto até como essa live ia ser com a Dinorá, a gente ia trocar mais ideias e tudo mais. Então eu estava preparado, mas para essa live ser maior com um bate-papo com a Dinorá. E uma das coisas também que eu falo muito é a questão de você se valorizar, né? Isso, claro, sempre a gente tem que colocar isso, né? A pessoa se valorizar, ela ver que ela não merece estar passando por aquela relação. Ela tem que entender, isso fica logo muito claro para ela. Certo? Quem ela tem por perto dela, com quem ela gosta dela. E quando eu falo. E sim, eu acabei parando no meio da explicação. Às vezes você pergunta para a pessoa qual foi a última vez que ela se sentiu bem na relação, que ela teve uma relação boa, e ela generaliza.
pelo fato de realmente ela nunca ter tido uma relação boa na vida, ou ela pode generalizar porque ela, para encurtar o caminho da conversa, se os últimos relacionamentos dela foram todos ruins, ela vai dizer, ah, não, todos os meus relacionamentos são ruins. E realmente você não teve nenhum relacionamento que foi bom. Se ela realmente decretar que nunca teve nenhum relacionamento bom, então ela não tem referência, certo? Não tem uma referência para imaginar ela como se fosse num relacionamento bom. Aí o que é que eu falo? Quem você conhece que tem um relacionamento que você tem como exemplo, que você acha um relacionamento muito bom, e aí eu coloco ela para ter a sensação de como ela seria nesse relacionamento bom, como ela interpreta esse relacionamento bom, quando ela vê, e como ela se vê se ela estivesse dentro desse relacionamento bom. Então coloco ela no lugar de outra pessoa. Porque muitas vezes a pessoa generaliza, diz, não, eu nunca passei por essa situação boa, aí o hipnoterapeuta faz, eita, me arrombei agora. Como é que eu vou fazer a pessoa buscar a sensação boa se ela nunca teve sensação boa? Mas todo mundo tem uma referência de sensação boa. Até mesmo que tudo aquilo que você não tem, normalmente você busca referências em quem tem. Então você sempre vai ter um referencial. Então você não vai ficar perdido na hipnose quando a pessoa generalizar, que disser pra você, pô, eu nunca tive uma relação boa, como é que eu vou imaginar uma relação boa? Certo? Então você pede... Pessoas que não têm relação boa, elas adoram filme de romance. Então você pede para ela se imaginar numa situação de um filme de romance que ela viu que foi muito legal, que a relação era muito boa. Entendeu? Essa é a dança da hipnose. Como o Albert Delisa fala, a hipnose é uma dança. Você tem que saber conduzir o parceiro ou parceira nessa dança. Entendeu? Ó, aqui, ó, Deus está falando, sofrer uma vez, a mente passa a proteger de todos. Exatamente. Perfeito. A Lara tá falando aqui, meu namorado me diz que está pagando pelos meus outros relacionamentos. Pode ser, Lara. Pode ser. Eu não posso dizer que é porque eu não tô aí dentro, a gente não bateu um papo né, com ele, de nada, mas acontece. Exato. Eu falei nesse instante isso. A pessoa passa por vários relacionamentos abusivos, se relaciona com uma pessoa legal, mas fica com o pé atrás, fica desconfiada e tendo aqueles rompantes, os mesmos rompantes que tem com a relação hoje, que é uma relação legal, que o cara não merece aquilo, você fica fazendo isso com o cara. O cara não merece, mas você também não é culpada. Aí é que tá. Já que entra mais uma vez a coisa do perdão, de você se perdoar. Você não é culpada disso. Você é fruto de um comportamento abusivo que você sofreu e que você trouxe com você. Agora cabe o quê? Agora que você tem plena consciência disso, trabalhar a hipnose, que você aprendeu muito bem quando a gente fez o nosso encontro, nossos grupos de terapia. Você usa a hipnose para fazer esses processos e você ficar mais calma. Você pode brincar com a sala de controle. Você vai para a sala de controle e pega o que é que você sente no seu relacionamento que você acha que deveria diminuir essa sensação. Ah, eu sinto ciúme dele sem sentido, que eu sei que ele é um cara gente boa e não vai me trair. E de 0 a 10, quanto é seu ciúme? Eu sinto um 8. Vá lá para a sala de controle, baixe o seu ciúme. Entendeu? Começa a brincar com isso. Então, no fim, acaba ficando muito simples o processo. Só um minutinho aqui, pessoal. Só um minutinho. Pessoal, me perdoem, acabou de chegar as compras aqui. Acabou de chegar as compras aqui, delivery, não tô podendo sair, né? Para dar exemplo para vocês aqui, eu não tô saindo para fazer compras. Eu peço a compra, acabou de chegar a compra agora, eu tive que largar vocês aqui. Eu não sabia nem o que estava acontecendo. Estavam batendo aqui na porta, o cara disse que estava já um tempão batendo na porta, eu não estava vendo, ouvindo, na verdade, né? Quando ele bateu forte que eu ouvi. Enfim, e aqui está a prova. A nota que eu vou ter que transferir agora lá pro mercadinho. Enfim, façam isso, não saiam de casa, aproveitando a deixa, não saiam de casa, fiquem em casa e peçam comida em casa, porque o coronavírus está virado no estopor. Continuando, vamos ver aqui.
O Edelson tá falando aqui, ó. Alex é muito fera, né, galera? Muito obrigado, Edelson. Valeu. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Já falei aqui que a Lara falou do namorado. A Raquel falou, muito bom isso. Sala de controle. A sala de controle é maravilhosa, Raquel. Nosso cérebro não diferencia real do imaginário. Logo muda a nossa percepção. Por que muda e de forma tão fácil? E quando eu faço com as pessoas, o pessoal fica assombrado, não sabia que era tão fácil. Por quê, pessoal? Problemas imaginários, soluções imaginárias. Não tem erro. Se você criou um problema que não existe, quando eu digo que não existe, entre aspas, viu, pessoal? Um problema imaginário você desfaz com soluções imaginárias. Beleza? Daniel Nobre, seja bem-vindo. Daniel, você... Eu não vou falar nada, viu? Vou só dizer assim, olha, para esse cara aqui é obrigado ao cubo, a nona potência, a décima potência. Daniel, eu devo muito a esse cara aí. Ele sabe disso. Cris, seja bem-vinda. Que pizza nada, Cris. Chegou, foi as compras mesmo. Foi o mercado. Fazendo o mercado pelo celular. Aí eu peço e o pessoal traz. Tá todo mundo rindo, né? Porque eu fui pegar as compras. Faz pergunta que é bom, ninguém faz. Faz pergunta aí, pessoal. E convida mais gente aí pra live. Eu nem esperava que essa live ia ser legal assim, tá vendo? Lu, seja bem-vinda. Já chega dando risada. Grande Hugo, Floresta Ecoturismo. Quando vierem pro Capão, ó, vai aí pra essa pousada aí espetacular aí, ó, do grande Hugo Lima. Edelson, tá pensando que é pizza também, né? Manda um pedaço pra nós. Não é pizza, não é compra, é mercado, é comida pra fazer ainda. Pessoal, façam perguntas aí. Não é pizza, Lu, já disse. Não vou ter que distribuir nada porque não é pizza. Pizza só até 9h30. Se bater a fome eu peço. Mas vai ser só pra mim. Daniel tá dizendo que deve a mim. Deve nada, rapaz. Eu que devo a você. Daniel Nobre tá perguntando aonde cortou o cabelo. Aonde que eu cortei o cabelo? Eu fui aqui no vizinho, que também não sai de casa pra nada, é garantido que não tem coronavírus. E aí eu fui na casa do vizinho pra pegar a minha máquina de cortar cabelo que eu tinha esquecido lá. E acabei aproveitando pra não sujar minha casa, cortei logo na casa dele e vim pra casa com a minha máquina de cortar cabelo e não precisei de limpar, deixei pra ele limpar porque eu não sou bobo. É isso, Viviane. Feijão, arroz. Exatamente. Ó, a Viviane disse que eu tô bonito com esse cabelo novo. Ganhei a noite. Ganhei a noite. Vou até encerrar a live. Nem precisa mais de live, não. Brincadeira. Obrigado, Viviane. Obrigado. Cheslepodolog. Nossa, não sei falar esse nome não, mas boa noite. Cheslepodolog. Podolog. Isso é podólogo, é Gabriela. É Gabriela. Não é Gabriela, é Gabriela. A podóloga. A podóloga por enquanto. Pronto, a Viviane falou que com ou sem cabelo, que eu sou bonito. Ave Maria, hoje eu não durmo não, Viviane. Vou dar um print aqui e vou ficar vendo essa frase aqui o tempo todo. Não durmo mais hoje. O Hugo Lima tá falando aqui, existe hipnose para psoríase? Cara, me chama no privado que a gente bate um papo, viu? Que o papo é polêmico. Mas me chama no privado que a gente bate um papo. Tá bom? É Gabriela. Eu vi logo que era você, Gabriela. Quando eu entendi o que estava escrito, eu vi logo. Deus está falando como fazer para auto-reprogramar a mente que nos sabota contra as nossas decisões. Beleza. Primeiro, essa palavra auto-reprogramar, eu meio que... Eu não uso muito esse negócio de reprogramação, essa ideia de reprogramação não, mas pode ser, podemos usar. Cara, se você toma decisões sabotadoras, digamos assim, né? O que você tem que começar a criar, uma coisa muito boa é você criar telas mentais de como seria se você tomasse a decisão que realmente fosse melhor para você, certo? E aí você constrói um momento de um dia todo como se fosse você tomando a decisão que seria a decisão melhor para você. E aí você revive ao máximo, com maior riqueza de detalhes, faz ancoragem. Isso é uma das coisas que a gente pode fazer, mas
é como eu digo assim, não dá pra dizer assim, olha, faça isso pra resolver isso, porque no bate-papo, é eu vendo qual é o caminho melhor da pessoa que eu vou fazer o tratamento dela. Mas eu faço muito isso da pessoa criar novos hábitos, certo? Ainda que não seja, vamos supor, ela quer tomar a decisão de parar de fumar. Não consegue parar de fumar e quer tomar a decisão de parar de fumar, que ela sabe que fumar não é bom para ela. Então começar a criar novos hábitos para ela. Primeiro, na verdade, para cigarro é um pouco mais complicado. Não sei nem para que diacho que eu coloquei esse exemplo. Porque com cigarro você tem que fazer todo aquele... Você tem que traçar todo o dia dela, saber quantos cigarros ela fuma. Para começar, a primeira coisa que você pede para ela para começar a fumar os cigarros, sempre ter locais de gatilho. Um exemplo, sempre que acorda de manhã, que vai no banheiro fazer o famoso número 2, gosta de fumar um cigarro. Aí você já fala para a pessoa, não fume nesse momento. Você já começa a quebrar essas conexões neurais que estavam fortes na mente dele. De ir para o lugar e fazer uma coisa. Ir para esse lugar, fazer aquela coisa. Ir para esse lugar, acender o cigarro. Você começa a interromper, certo? Qual é o lugar pior assim que você acha para fumar cigarro? No trabalho tem um lugar que eu fumo, mas que o pessoal ainda fica olhando meio atravessado assim. Vá fumar nesse lugar. Entendeu? Você não quer mudar? Desconstrua esses hábitos viciantes que você tem. Você gosta de fumar um cigarro depois do cafezinho? Logo depois que toma o café, espere meia hora, 40 minutos do café. É como se você estivesse fazendo uma desancoragem, digamos assim. Que é ancoragem é você relacionar uma coisa com a outra, né? A grosso modo. É você fazer uma desancoragem. Você desassociar. Você dissociar a ideia de que uma coisa leva a outra. Então você começa a fazer esses trabalhos de dissociação. E como você já começa a reprogramar a pessoa, né? Uma pessoa fala, não são coisas difíceis de fazer não, dependendo. Com vício é mais complicado, certo? Vício às vezes demanda mais tempo até no tratamento. Normalmente as minhas sessões, para praticamente tudo, não passam de 5 sessões. Mas quando entra vício, às vezes passa de 5 sessões, sim. Na maioria das vezes, por sinal, passa de 5 sessões, beleza? O papo daqui estava de relacionamento, agora já foi para outro planeta, mas vamos que vamos. A Gabriela tá dizendo, tá belo mesmo. Hoje eu vou sair daqui da live radiante. A Lara tá falando, quando vivemos relacionamento ruins... Pera aí. Quando vivemos relacionamento é ruim. Quando dá certo e fica feliz... Não sabe como é. Não entendi muito bem a pergunta. Vou tentar aqui, ó. Quando vivemos relacionamentos é ruim. Eu não entendi a pergunta, não. Eu acho que foi na digitação. E fica feliz, não sabe como agir. Dá pra você repetir essa pergunta, Lara, que eu não entendi bem? Deixa eu ver se eu entendi. É quando você tá num relacionamento ruim, mas ainda assim tá feliz, mesmo com um relacionamento ruim. Eu acho meio complicado. Eu acho que não existe isso, você tá feliz. Você pode estar presa no relacionamento, mas feliz não tem como estar. Eu acho que eu não entendi essa pergunta. Digita de novo aí. A Lu tá falando aqui, repetição de padrão na escolha equivocada, entre aspas, de amigos e parceiros. Sim, claro, claro. A repetição de padrão tá em tudo, tá em tudo. Muito obrigado, Daniel. Análise funcional, que é você traçar como é o dia da pessoa todo, saber como é ela com relação ao problema dela, o que tira a funcionalidade. Muito obrigado, muito obrigado. Análise funcional. A expressão tinha fugido. A Lu tá perguntando como mudar essa coisa da escolha equivocada de amigos e parceiros. Tem a ver com a repetição de padrão também. É você identificar quais são as escolhas equivocadas que você tem feito, porque sempre ela repete o tipo do comportamento da pessoa da escolha mal feita. Sempre repete. Então identifique qual é esse comportamento e comece a trabalhar isso. A primeira coisa é se conscientizar, ver exatamente qual é aquele padrão que está sendo repetido de pessoa. E aí você começa a trabalhar isso, a você buscar pessoas que são diferentes daquele padrão. Quer ver uma coisa muito interessante? Que todo mundo tem, não tem quem não tenha isso. A paixão é como um vício perfeito, Lara disse tudo. A paixão não é como um vício não, a paixão é um vício.
Não, a paixão não é um vício, não. A paixão sem controle é um vício. Pronto. A paixão sem controle. Que paixão é uma coisa boa demais. A paixão sem controle é um vício. Como a ansiedade. Você está aqui. Ansiedade boa. Certo? Outra coisa é, tem um parente meu que tem 5 anos que eu não vejo ele, tá vindo me ver. Eu já tô passando mal de emoção porque ele tá vindo, eu tô agoniado. Você perdeu o controle. Então, paixão é legal, a paixão sem controle que não é. Beleza? Daniel tá falando aqui, ensina uma técnica de não verbal para hipnotizar a esposa estressada dentro de casa. Ele quer que eu ensine milagres. Você tá querendo, você tá pensando que eu sou Jesus Cristo, é? Brincadeira, brincadeira. Agora eu tô vendo muita mulher que tá se queixando do marido estressado dentro de casa também. Tá todo mundo se queixando, não tem jeito não. Deus tá falando, obrigado, cara. Tenho mais uma. Quando usa o não verbal, quando se faz necessário para a clínica, agora eu vou lhe dar uma resposta entre aspas. Quem diz é o cliente. A gente vai ver pelo cliente, certo? Quer ver uma coisa que eu acho muito interessante? Se o cliente tiver uma queda para a coisa mais mística, certo? Se o cliente for um cliente inclusive pelo mesmerismo, ela é muito mais engajada nesses processos, porque ela já tem uma identificação com relação a isso, ela já está preparada para isso. Às vezes você vai usar uma hipnose tradicional e a pessoa não consegue engajar no processo, mas se ela tiver aquela sensaçãozinha que tem algo diferente, sobrenatural, ela engaja mais no processo. E aí que está a dança da hipnose. Não existe uma regra exata, entendeu? Mas aí na não verbal eu uso muitas vezes, não estou dizendo que isso é uma regra, mas se a pessoa chegar com essa tendência mística, eu puxo pro não verbal, até mesmo porque eu sou apaixonado pela hipnose não verbal, certo? Mas se eu ver que a pessoa é muito cética, eu não vou levar ela para a hipnose não verbal, certo? Dependendo, às vezes eu dou a explicação do que é hipnose não verbal, uma explicação mais científica, e a pessoa também engaja no processo, mas é muito relativo, cara, é muito relativo. Beleza? A Lu tá falando, tem muitos relacionamentos ruins. Nunca passei de 3 sessões para resolver esse tipo de problema. Grande Vinícius Martinho, seja muito bem-vindo de verdade. Nilton Araújo, grande fera, só tá chegando fera aqui nesse troço. A Cris e a Luz se acabando de dar risada. Rodrigo tá falando assim, paixão é a emoção que mais se aproxima da loucura. Aí, ó, tá errado não tá errado não. Dependendo do que a gente conceitua o que é paixão, né? É isso mesmo, você tá certo. Liborinho tá na área, o pequeno Libório tá na área. E aí, negão, como é que você tá? Cris tá falando que tá travando. A Maria Tereza entrou de novo aí. Pô, tomara que não esteja travando muito. Pessoal, eu perdi a noção porque tava no Entra e Sai de live. E na hora que eu entrei nessa live aqui agora, eu não sei quanto tempo tava faltando. Certo? Nossa, a Raquel tá falando que paixão é um período de demência. Não é isso tudo não. Não é isso tudo não, Raquel. A paixão sem controle que é o problema. A paixão é maravilhosa, certo? O ataque de pânico, que é a ansiedade exacerbada, é que faz mal. Pessoal, então é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês hoje com relação a relacionamento, beleza? Espero que vocês tenham
aproveitado, até mesmo porque tá travando pra caramba. A Cris tá dizendo que tá achando que era só a minha. Então, o Daniel tá falando aqui, a paixão é uma auto-hipnose, é o que eu digo sempre. Nos apaixonamos por uma projeção do nosso eu oculto, ânima e ânimos. Ó, por aí, estudem mais, que é muito interessante, certo? Pessoal, é por aí. E em breve, esse carinha que tá falando aí, o Daniel, vai estar fazendo uma live comigo. E vamos abordar esse assunto mais uma vez, falando no pensamento psicanalista, abordando essas questões aí. Já tô te chamando aqui, já tá te botando contra a parede aqui pra gente fazer essa live aqui. Pessoal, uma boa noite pra vocês. Espero que essa live tenha sido proveitosa.